Como que os americanos comercializam a sua produção? Será que eles fazem os seguros de preço que a gente tanto fala aqui? É nesse vídeo que você vai aprender. Se você nunca se perguntou isso, a gente vai ter muita informação, a gente tem muita a que se inspirar neles, porque a gente sempre diz, em produtividade, da porteira para dentro, nós não temos que ir lá fora buscar nada. Nós somos referência no mundo. As pessoas vêm aqui, os agricultores do mundo vêm aqui entender como que a gente faz para ter uma produtividade tão alta, para produzir tanto numa área 1/3 da americana, né? Em área total agricultável. Mas agora, da porteira para fora, é onde a gente tem o maior déficit, a maior dificuldade do agricultor brasileiro. E isso ficou muito evidente nos últimos 2 anos, na safra 22 e 23, 23 e 24, onde a estratégia adotada de vender pouco antecipado, segurar esperando preços melhores, se mostrou muito negativa, prejudicando muito o nosso setor. Então vamos lá. Lá nos Estados Unidos, eles têm uma ferramenta diferente da nossa aqui. Aqui nós trabalhamos, igual a gente falou com o Orlando Genta recentemente, aqui nós temos o seguro de lavoura, normal, você garante produtividade. Se eu tiver uma quebra de safra, tiver uma frustração de safra, eu vou receber a minha indenização. E a gente trabalha especificamente com o seguro de preço. Então, se eu tiver um seguro de safra, mais de lavoura, mais um seguro de preço, aí sim eu posso dormir bem tranquilo, porque eu sei que eu garanti renda, garanti receita, lucratividade. Certo? E tendo os seguros, conforme o mercado for, eu não consigo melhorar a minha receita, melhorar a minha lucratividade, certo? Então, nos Estados Unidos, eles têm uns certos subsídios que permitem que esses produtos sejam comercializados lá. Então, o seguro deles, seguro de safra deles, de lavoura, entra junto à renda, a proteção de receitas, chama Revenue Protection, RP. Então, como que funciona esse esquema? O produtor americano vai fazer a contratação da proteção de receitas dele, garantia de renda. Vejam aqui, ó, commodity, milho 24 e a soja 24. O contrato referência para o milho americano é o Z é o dezembro. Então, como que vai funcionar o seguro para esse produtor americano? Com base no contrato milho dezembro. Soja é o X, soja novembro. Então, preço base. Esse aqui é o preço que ele protege, certo? Então, eu vou pegar o contrato Z24, contrato dezembro 24, entre 1º de fevereiro e 28 de fevereiro, e vai ter uma média dos preços desse mês. Essa média dessa safra 24 ficou em 4 dólares e 66 por bushel. Mesmo período para soja, a soja ficou precificada a 11,57. Então, o agricultor americano que contratar o RP, ele vai ter essa referência de preço aqui, 466, 11,57. E depois, lá na frente, o preço de colheita, que é o preço que vai ser usado para ajustar as indenizações, ele vai ser coletado entre 1º de outubro e 31 de outubro, tanto na soja quanto no milho, do mesmo jeito. Então, o preço final aqui está a definir. Vejam que o mercado pode haver uma quebra e tá mais caro do que o seguro, o preço base, e o mercado pode cair com uma produção boa e tá o preço abaixo do preço base. Essa aqui é a questão, a gente não sabe como que vai estar, a gente tem que trabalhar com seguros. E esse aqui é um seguro que vai te garantir 4,66. Aí você tem que fazer conta. Bom, 4 dólares e 66 por bushel, eu sendo americano, com a minha produtividade média esperada, eu tô com margem, tá dando lucro? Se tiver dando lucro, você vem e faz o seguro. E se subir? Se subir, beleza, você participa da alta, mas você já está segurado, dali você não perde mais. Então, vejam que a referência de preço dos últimos anos aí, temos 11 anos de histórico aqui, né? A soja, que lá em 2013 estava pelos 13 dólares, depois caiu bem, e só ali em 21 que foi ganhar esses níveis de preço, e ficaram acima disso. Então agora tivemos o ciclo de alta do mercado, e agora com os estoques dando uma regularizada, nós temos o ciclo de baixo das commodities, ciclo de baixo. Então, até que haja um boom enorme de consumo, que normalmente o consumo ele cresce pouquinho a cada ano, cresce constante, né? Talvez agora com essa redução da população da China, hábitos alimentares diferentes, talvez isso, que sempre foi uma regra de mercado, talvez isso esteja em xeque. Mas, a princípio, a demanda sobe, ela é inelástica, né, como se diz. E já a oferta, né, a oferta que manda no preço, quando a gente fala de commodities agrícolas. Então,
Se a gente teve quebras e o preço subiu, agora a gente está produzindo normal, o preço tem caindo. Quando que vai subir de novo? Normalmente quando tiver uma quebra, né? Então a gente, nossa, queria preços melhores, mas pois é, mas por que o preço vai subir? Porque tem que ter menos oferta. Se tem que ter menos oferta, alguém tem que quebrar. Alguma região produtora tem que ter quebra de safra. A gente torce para que suba, mas que não quebre com a gente, né? Mas é complicado. Então, aqui é uma tabela. A princípio ela está em inglês, ela é muito, muito complexa, mas assim, pontos básicos que a gente tem que entender aqui, ó. Essa palavra aqui, coverage level, é o preço, é a porcentagem que vai cobrir. O RP dos americanos, você pode falar assim, bom, eu tenho aquele preço, 4,66 no milho, e eu quero cobrir 70%, ou eu quero cobrir 80%, quero cobrir 85%. Aí a gente vai multiplicar. Qual que é a produtividade média da sua região? Nos Estados Unidos, eles são condados, né? Então tem esse condado aqui, aí tem esse outro condado aqui, os dois são em Illinois. Então os preços variam bastante, ó. Uma região desse primeiro condado aqui, ele tem pouco histórico de quebra. Então para eu cobrir 70% da renda com ele, está custando 3,31 dólares por acre. Você não sabe o que é acre? Procura um vídeo nosso aí que tem explicando. E já nesse Jefferson, condado do Jefferson aqui, de 3 vai para 10 dólares por acre. Então, quanto que custa? Qual que é o prêmio que o americano paga? Ele paga conforme a cobertura que ele quer, 70% a 85%, e conforme a produtividade média da região dele e o histórico de quebras na região dele. Então, uma região que tem histórico maior de quebras, tem solos piores, o custo vai ser maior do prêmio, né? Então, a gente vê a diferença. Se eu quiser cobrir 70%, 3 dólares 31 por acre. Se eu quiser cobrir o máximo aqui, ó, 20 dólares por acre. 22 dólares por acre para cobrir os 85%. E esses outros produtos aqui, eles são complementos, né? Eu quero garantir 100%. Não tem como, mas 95% tem. Então é um aumentado, né? Uma cobertura aumentada. Isso aqui é uma cobertura suplementar. Então eu vou ter um acréscimo aqui, vou pagar um pouquinho mais e eu vou ter uma cobertura maior, caso eu tenha quebra, né? E da mesma forma, num condado americano onde tem mais quebra, custa mais do que num condado onde tem a produtividade média estável e bacana, né? Então, esses outros produtos aqui que eles trabalham não entra muito no caso da gente explicar, porque a gente não tem acesso, né? É só para você entender como que funciona os seguros dos americanos, né? Então, como que vai funcionar? Um exemplo aqui, onde o preço caiu e eu ainda tive quebra de produção, né? Parece estranho, caiu os dois, mas acontece, né? O Mato Grosso teve quebra de produção e ainda o preço caiu. Então a gente vai pegar aqui, ó, preço médio do milho dezembro 24 no mês de fevereiro, aquele do primeiro slide lá, 4,66 dólares por bushel de milho. Média de produtividade atual, no inglês eles pegam esse APH aqui. Então, o meu condado tem o órgão americano, vai lá e define isso, não é o agricultor que fala, certo? Nesse condado, ainda mostra, o agricultor mostra a produtividade média histórica da sua produção para formar essa referência. Então, no meu condado, a produtividade média histórica é 175 bushels por acre. E eu vou escolher a cobertura de 80%. Lembra que eu posso ser de 70% a 85%. Eu vou escolher a de 80%. Então, como que fica a minha receita protegida? Quanto que eu vou proteger com esse valor? Então, eu vou pegar 4,66, que é a cotação do milho lá no mês de fevereiro, do contrato referência, que é o dezembro, vezes 175 de produtividade, vezes 80%, que é o tanto que vai me cobrir. Se eu multiplicar tudo isso, eu vou ter 652 dólares e 40 cents por acre. Isso significa que, se ficar abaixo disso, seja por quebra de produtividade, quebra de produção ou por preços baixos, se o preço cair, eu vou receber uma indenização para inteirar esse valor aqui. Então, digamos que minha renda dê 500, eu vou receber 152,40 para complementar. E se a renda der acima? Tem produtos que até você participa se produzir bem, mas o preço não estiver bom. Mas daí já complica. Vamos dizer que se ficar acima disso aqui, no padrão, eu não recebo nada. Eu só paguei o prêmio, né? Então eu vou ter lá 652
11,40. Se a gente voltar um slide aqui, eu vou pegar 80%, eu vou pagar 11,24. Menos 11,24. Isso aqui vai dar mais ou menos aqui um 16, 641 e 16. Então, líquido, eu tenho esse garantido, porque eu tenho a garantia da conta e eu paguei o prêmio, eu paguei o custo do seguro, certo? Então, o americano, ele sabe que 641 dólares por acre é o que ele vai receber. E aí ele tem que fazer conta. Qual está meu custo de produção? Jogando tudo, planilhando tudo, jogando todos os custos variáveis, custos de insumos, diesel para colher e tal. Quanto que está? Custo trabalhista, o salário meu, né, e tal. Então vamos dizer que esteja lá 500 e tanto. Então eu sei que eu vou ter cento e poucos dólares por acre de receita, de lucro líquido nesse ano, certo? Então o produtor americano ele já sabe quanto que ele vai ter de margem, de lucro da empresa dele. E ainda, se ele produzir bem e o preço subir, por exemplo, o Brasil teve problemas e o preço subiu, a Argentina teve problemas e o preço para ele subiu, aí o produtor americano ainda vai estar tranquilo, porque ele garantiu a renda, pagou lá 11 dólares por acre, e aí o preço subiu, agora ele está tranquilo. O preço subiu, ele está participando do preço mais alto. Ele não é obrigado a vender, entregar tudo, né? Ele vai fazer um seguro, chegou no vencimento do seguro, né? Fechou. Lá no mês de outubro, né? Então, vamos dizer nesse caso aqui, seguindo aqui. O preço médio do milho dezembro em outubro, que é quando é apurado o preço da colheita, né? Ficou 3,50. Então, milho caiu. Os americanos fizeram uma safra boa, o estoque lá tá tranquilo, a China não está ajudando, a Argentina produziu bem, o Brasil está com uma safra boa, milho caiu. Eu tinha 4,66 e agora eu tenho 3,50. Imagina, isso aqui é 20%. 20% do preço da saca, a gente sentiu isso no bolso. É muito dinheiro, né? Mesmo produzindo bem, 20% de menos de receita da sua produção é muito dinheiro. Então a gente tem que estar ciente que o mercado oscila. Ele pode ir a 3 dólares também, ele pode ir a 7, pode ir a 8, como já foi, né? Mas o preço oscila. Então a gente não sabe para onde vai, a gente tem que trabalhar com os seguros. Nesse caso eu tive uma produtividade abaixo também, 140 bushels por acre, 35 bushels a menos por acre, né? E a receita atual, se eu for multiplicar o valor do bushel vezes quantos bushels eu produzi, eu vou ter aqui, cifrão, 490 dólares de receita. E ficou abaixo. Então, se a gente pegar lá os 652,40, se a gente tirar 490, que foi que eu recebi, o meu seguro vai me pagar 162,40. E aí eu vou tirar mais aqueles 11,24, que eu vou ter 151,16, é isso? Se não for bem isso, é por aí. Então, o produtor americano se protegeu, caiu o preço, teve quebra de safra e ele ainda recebeu a indenização dele. E ele garantiu que a receita dele, que ele ficou coberto, que ele cobriu, pagou as contas. O americano ele tem a solidez do setor deles é muito grande, né? Porque eles têm quebra, né? A gente no Mato Grosso é difícil ter quebra, no Sul já é mais comum, né? Mas lá tem quebras, né? Tem seca, tem problemas climáticos e tal. E o governo deles tem esse programa que é subsidiado, né? Isso não é só as empresas que pagam, o governo paga uma parte da indenização e do prêmio, né? Então, como que a gente faz essa conta? Bom, eu vou ter aqui uma tabela bem complexa aqui, mas brevemente. O preço projetado, o preço de colheita, tal, a produtividade e tal, beleza. A minha cobertura, 70, 75, 80, 85. E com essa produtividade de 200. Então, para eu ter nesse preço projetado para o preço de colheita, aonde que eu vou ter, com a minha cobertura de 70%, aonde que vai dar execução do seguro, né? Abaixo de 160, 170. Então, se o preço tiver 170 com essa produção, perdi 10 sacas por acre, por exemplo, aí 170 eu não recebo nada. Se for a 160, eu vou receber. Aí, se eu pegar, isso aqui é uma conta só na hora da contratação, para ver o que vale a pena, né? Então, se eu for contratar 85%, se baixar de 210 de produtividade, eu vou receber, certo? Vou receber mais, eu pago mais na entrada, mas se der problema, eu recebo mais. E embaixo, para a soja, funciona da mesma forma.
Então, basicamente é isso, né? Essa continha aqui é interessante, e é assim que o americano faz. Então vejam que eles usam muito esse produto, que é um produto recente, não é tão antigo assim, onde ele garante produtividade e preço, certo? Ah, mas no Brasil a gente vai pedir para a ProSoja fazer um lobby, montar uma bancada do agro para a gente fazer. Beleza, vamos, eu sou parceiro, acho que é uma boa a gente ir lá e subsidiar, né? Subsidia tanta coisa aí, por que não o agro, né? Ou corta para todo mundo, ou subsidia o agro também, né? Não só com crédito, com esses produtos que garantem renda, garantem lucratividade, garantem receita, certo? Mas e não tem, hoje não tem, até a gente passar um projeto de lei, até entrar em execução e tal. O Brasil é um país pobre, então não é igual os americanos que têm dinheiro para fazer as coisas, né? Então o que a gente pode fazer? Eu vou contratar separado, né? Eu vou lá com o Orlando Genta e vou contratar um seguro de lavoura, de produção. E aí eu venho na bolsa aqui com a G-Trade Investimentos, G-Trade Commodities, né? Nosso novo nome. Eu vou vir aqui na bolsa e vou fazer o meu seguro de preço. Então, beleza, garanti. Garantir produção e garantir preço. Ah, mas e se eu produzir bem e o preço cair? Meu preço, minha garantia da bolsa vai me cobrir. E se eu quebrar e o preço subir? Como você fez o seguro na bolsa, o que você colher você vai conseguir vender mais caro, né? Então, a agricultura ela já tem muitas dificuldades de clima, de insumos, de vir o insumo certo, de vigor de semente, de nascer bem. Tem que chover bem numa hora e menos na outra, doença, né? A gente já está exposto a muito problema. Então, por que a gente vai ficar 2 anos seguidos, igual a gente ficou, segurando o produto, esperando que o preço suba com safra boa? Né? 23, né? Agora, 24, a gente teve uma expectativa de quebra que foi maior do que hoje, né? E o preço caiu igual. Então, assim, pô, normalmente na colheita cai, a não ser que a quebra seja muito grande, igual foi em 21, né? Mas como que eu vou saber se vai quebrar ou não? Eu vou fazer minha troca, eu vou me comprometer com os insumos, né? Se eu for pegar no crédito, vou pegar crédito para fazer o meu custeio, né? Para pagar em dinheiro e depois vou ter o grão lá. E se o preço cair, né? E se eu não produzir bem? Então, já não basta todo o clima que tem que te ajudar. Se o clima te ajudar muito e ajudar muito o Brasil e produzir bem, o preço tende a cair, né? Então a gente tem que orar bastante para produzir bem, mas sabendo que se eu produzir bem, tendência de preços baixos, né? Exceto alguns casos que nem esse ano que o mercado está estranho, a China dando sinais duvidosos aí para deixar o preço baixo, né? Aquela manipulação de mercado normal, né? E metendo a faca no vendedor, né? Isso aí é normal. Quando o milho estava a 100, o produtor estava sorrindo também, não estava preocupado com a margem do criador de suínos, de aves, né? De pecuária, deu confinamento, deu margem negativa um tempo. Então o mercado é assim, né? Cada um defende o seu interesse, o comprador e o vendedor. Então não dá para a gente estar exposto a clima, a insumos em tempo, com qualidade, semente, doenças, e ainda deixar o preço em aberto e falar, depois eu vendo a hora que o preço subir. E se o preço passar 3 anos baixo, você tomando prejuízo, né? Quanto que não impacta? Quantas recuperações judiciais a gente está vendo no agro? Empresas que alavancaram, produtores agora devolvendo áreas arrendadas, que empolgaram e arrendaram áreas maiores, mais caras, né? Então, o nosso setor já é muito arriscado. A gente tem que mitigar risco, tem que reduzir, né? Trabalhar com seguros de lavoura e de preço. Então, nós da G3 estamos sempre aqui à disposição. Vai aparecer aqui as nossas redes sociais, você acesse aí, faça contato, chama a gente, nosso site também, que a gente está à disposição para sempre estar trocando ideia com vocês. E também acompanha aí diariamente, a gente tem um panorama matinal aqui do Rodrigo, ele falando a abertura de mercado, as informações importantes do dia, o Instagram do Robson também, e no shorts do YouTube do Robson também, da G-Trade, do canal, tem lá os vídeos do Robson, e no meu Facebook também, Marcelo Gavilic, você pode acompanhar lá que eu posto esse mesmo vídeo, posto lá também, caso você prefira Facebook, só me adicionar lá, beleza? Obrigado, até mais.